Vamos convocar o nosso companheiro Roberto Cabral, diretor de protocolo, para anunciar a nossa mesa virtual dos trabalhos dessa noite. Cabral, por favor. Companheiro presidente Jorge Misch, nossa primeira-dama, Sueli, companheiros deste e outros clubes na tribuna virtual, família Coelho, Roberto Cabral, classificação, seguros, corretagem, para fazer a apresentação da mesa como diretor de protocolo. Ao centro, nosso presidente 2020-2021, Jorge Misch, à direita do nosso presidente, o nosso orador do dia, é formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, turma de 1972, atualmente é consultor em conforto, segurança e habitabilidade das edificações, presta assessoria técnica a indústrias, condomínios e construtoras sobre a questão de segurança e habitabilidade das edificações. Tem sido rotariano ativo desde 1993, ocupando a classificação de Engenharia Civil. Inicialmente no Rotary Clube São Paulo, Tatuapé, e atualmente no Rotary Clube São Paulo, Água Rasa. É companheiro Paul Regis e tem sido companheiro 100% de frequência durante todo o período e orador do nosso dia, o companheiro Roberto Massaro Watanabe. À esquerda do nosso presidente, nossa primeira-dama, do Rotary Clube Nova Iguaçu, e associada representativa, Sueli Misch. À direita do presidente, associado representativo desse clube, do Rotary Clube Nova Iguaçu, presidente no período 2007-2008, no atual período instrutor de clube e governador eleito para o distrito 4.571, período 2022-2023, companheiro Luiz Carlos Fábio. À esquerda do presidente, associado representativo desse clube, período e presidente 2017-2018, no atual período, vice-presidente, companheiro Abenor Natividade Costa. Presidente, essa é a nossa mesa diretora do nosso dia. Muito obrigado, Cabral. Bom, como é de praxe, gostaria de dar boas-vindas a todos. Muitos que estão aqui já são até associados honorários do nosso clube. Hoje nós estamos recebendo o engenheiro Roberto Watanabe Massaro, que é um companheiro nosso muito importante. E nós vamos, inicialmente, pedir a Sueli que faça a oração do período. Nós sempre fazemos a oração e a Sueli vai fazer a oração do período. Por favor, Sueli. Boa noite a todos. Rotary Clube de Nova Iguaçu. Oração do período. Senhor Deus de todos os mundos, vivemos num tempo em que as aparências se diluíram na procura de uma verdade, de uma fé suprema. Eis que rogamos a Ti, Senhor, para que possamos nos reforçar a cada dia com a Sua energia criadora, não importando a denominação de quem és, e sim a certeza de que Tu és. Pedimos misericórdia pelas nossas populações, pela nossa saúde, por nossos empregos, pelas nossas famílias, pela paz e, acima de tudo, pelo entendimento entre as nações. Que essa comunhão que por ora denominamos egrégora se fortaleça a cada dia em nossas reuniões, nos trazendo o entendimento necessário para que possamos abrir oportunidades para todos. Que assim seja. Obrigado, Sueli. Peço a todos que, sob o lema O Rotary abre oportunidades, escutemos o hino nacional e, a seguir, saudemos respeitosamente a bandeira brasileira. Ipirangas margem plácidas, e um povo cobrado no entrante, e o
sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Senhor Penhor, dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Eis o Senhor, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Pátria amada, na tradição que salve, Brasil de sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança renasce. Sempre ao famoso céu de sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esvelhas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil escuras, minha pátria amada, os filhos desses homens pares em ti, pátria amada, Brasil. Convido, na impossibilidade momentânea do companheiro secretário Mário Soma, a companheira, né, Sueli, para apresentar o currículo do orador do dia, Roberto Massaro Watanabe, que dará palestra sob o título Segurança Viária na Vida Pública. Sueli, por favor. Boa noite, engenheiro Roberto Massaro Watanabe. É formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, turma 1972. Possui especialização em Construção Civil, Habitação e Infraestrutura Urbana. Participou do projeto das obras de porte de engenharia nacional, como a Rodovia dos Imigrantes, Plano Diretor da cidade de Campinas, Sistema Cantareira de Abastecimento de Água, Plano Diretor da cidade de Fortaleza, Emissário Submarino da cidade de Santos e a Hidroelétrica de Ilha Solteira, Itaipu e Tucuruí. Atualmente é consultor em conforto, segurança e habilidade das edificações. Presta assessoria técnica a indústrias, condomínios e construtoras sobre questões de segurança e habilidade das edificações. Foi também professor de pós-graduação da Unicamp, onde ministrou engenharia e segurança por 19 anos. É casado com Lúcia Issatubo Watanabe, filhas Andréia e Érica. Nasceu no Largo de São José do Maranhão, Tatuapé, e mora na rua Terra Roxa e Tatuapé, e, portanto, tatuapéense autêntico. Tem sido rotariano ativo desde 26 de 6 de 1993, ocupando a classificação Engenharia Civil, inicialmente no Rotary Clube de São Paulo, Tatuapé, e atualmente no Rotary Clube de São Paulo, Água Rasa. Foi presidente de diversas comissões, secretário e presidente 2001-2002. No Distrito 4.430, ocupou a presidência de diversas comissões, como a de serviços profissionais, atividades cívicas e de desenvolvimento do quadro social, inclusive governador assistente no ano rotário 2003-2004. Criou o projeto piloto Treinamento de Capacitação de Liderança e ministrou treinamentos de liderança em diversos rotaries, como Poá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Volta Redonda, Vitória e Itapecerica. É engenheiro, é companheiro POERs e tem sido companheiro 100% de frequência durante todo o período. É também associado honorário de São Paulo Arthur Alves
e de Mogi Norte. Eita. Suas palestras são cuidadosamente preparadas e seu conteúdo pedagógico apresentado com muita didática adquirida ao longo dos anos da docência em universidade. Nesta oportunidade, em reunião ordinária virtual do Rotary Clube de Nova Iguaçu, estará apresentando a sua palestra número 716 em ambientes do Rotary, quando será desenvolvido o tema segurança viária na via pública. Obrigado, Sueli. Portanto, é com imenso prazer que o Rotary Clube de Nova Iguaçu convoca o nosso companheiro, nosso eminente companheiro, Roberto Massaro Watanabe, para a sua palestra. Roberto, fique à vontade. Preciso me colocar como co-anfitrião. Sim. Calma, compartilhar. Um minuto. Que foi, Silvio? Sim. Ok, obrigado. Sim. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, presidente. Agradeço também a Penha, né, que fez gentilmente esse convite, lá pela turma do Corujão. Também quero, nesse início, elogiar, parabenizar o trabalho do Adílio Valadão, que vem tocando o grupo de rotarianos, né, Rotarias no Trânsito, com palestras e muita movimentação nas escolas. Parabéns, Adílio. E quero trazer uma notícia muito ruim, que no Brasil morrem anualmente quase 100 mil pessoas em acidente de trânsito. É quase uma pandemia. E, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vocês aí do Rio devem se lembrar bastante, né, daquele acidente que teve naquele viaduto, né, do ônibus que caiu do viaduto e matou 7 pessoas. Um outro acidente que teve lá em Itaguaí, né, com aquele ônibus, também caiu de um viaduto e matou 6 pessoas. Um outro que aconteceu em Muriaé, que o ônibus caiu de uma ponte e muitas pessoas morreram afogadas no rio. Foi lá no BR-116, né, no quilômetro 685. E, por último, um ônibus que ia de Curitiba para o Rio de Janeiro, ele capotou, quer dizer, ele caiu numa ribanceira e causou a morte de 14 pessoas. Era um ônibus de 2 andares, né, e quando tiraram, veja só, na foto da esquerda você vê o ônibus que ficou achatado. Então todo mundo que estava no segundo andar morreram achatados lá. E todas essas mortes poderiam ter sido evitadas. Se a engenharia fosse obedecida, essas mortes poderiam ter sido evitadas. Então, na expectativa de que a gente possa, nós, rotariano, o Rotary e outras entidades possam fazer alguma coisa para a melhoria da segurança nas nossas vias, tanto estrada, rodovia, como avenidas, ruas e vielas dentro da cidade, é que eu trago para vocês alguns dados sobre leis, normas, número de leis e também as ações que a gente poderia desenvolver para tentar melhorar a segurança viária das nossas vias. Uma coisa que me deixa muito triste, que o noticiário quase sempre informa que houve falha humana.
principalmente quando o causador, o motorista, né, do ônibus ou do caminhão morre, aí que é falha humana mesmo, porque ele não tem como se defender. E nem sempre a falha é humana, porque muitas das nossas vias não obedecem ao menor critério de segurança, e essa falta de segurança é que induz a falha humana. Veja só essa fotografia, né, que um caminhão bateu no ônibus, né, no micro-ônibus, né, e aí a Polícia Rodoviária Federal aqui diz, a PRF acredita que o motorista da carreta tenha dormido ao volante. E pela fotografia você vê que a faixa destinada ao tráfego do caminhão é estreita, tá vendo? O caminhão não cabe naquela faixa, ele tem que bater mesmo, ele tem que ir raspando nos carros que vêm no sentido contrário, né? A causa desse acidente é essa faixa que é muito estreita, não cabe o caminhão, né? E a polícia fica fazendo declaração que não tem nada a ver, né? Fica acusando, dizendo que ele provavelmente dormiu ao volante, né? São afirmações levianas. Então, vamos ver quais são os critérios de segurança que se aplicam numa via pública. Eu trouxe 270 transparências na noite de hoje e obviamente não vou poder me ater a todas elas, porque senão a gente levaria mais de 1 hora. Então eu gravei todas elas na forma de um PDF e que vocês poderão fazer um download, podem baixar, fotografando esse QR Code, e aí vocês terão um PDF com todas as transparências que serão apresentadas nessa noite. Por isso que eu vou correr e só vou me ater àquelas transparências mais significativas. Aquelas outras que tem número de leis, número de norma, e vou passar por cima. E quem tiver interesse em visualizar essas leis, essas normas, poderão consultar o PDF que vocês vão baixar nesse QR Code. Em 1971, eu participei do projeto da Rodovia dos Imigrantes. É a primeira rodovia no mundo com preocupação ecológica. Isso foi no ano de 1971. E aí vocês estão vendo o viaduto VA19, né, que é o último para quem desce a Imigrantes na direção de Santos, é o último viaduto. Vocês podem ver que os pilares são relativamente altos. Existe uma distância mínima entre o tabuleiro, né, o local onde os carros trafegam, e o rio Cubatão. São 70 metros de diferença. Por que isso? Esses 70 metros é justamente para que o ruído, né, do motor do caminhão não venha a atrapalhar a vida dos animais que vivem aqui nessa Mata Atlântica. Isso porque a rodovia Anchieta, que era a ligação anterior a Imigrantes, né, que ligava a capital à Baixada Santista, ela é ainda é uma estrada totalmente contra o meio ambiente, porque ela é assentada totalmente em terra, tá vendo? Então o macaco, a tartaruga, a cobra, a onça, que durante o dia dorme nas árvores lá na parte alta da montanha e depois ele quer descer até o rio para tomar banho, tomar água, eles não têm como atravessar essas pistas da Via Anchieta. Então isso traz um enorme prejuízo ambiental para a fauna da Serra do Mar nessa região onde passa a Via Anchieta. E o acertado era o seguinte: vamos fazer uma rodovia nova que vai atender a esse fluxo capital litoral durante os próximos 50 anos. E ao inaugurar essa rodovia, vamos desativar e vamos destruir a Via Anchieta e devolvê-la para a fauna daquele local, né? Infelizmente, ela continua ativa. Era uma estrada perigosa, acontece ainda muitos acidentes na Via Anchieta. Para vocês terem uma ideia, aí tem uma fotografia aérea da Rodovia dos Imigrantes no trecho da serra. Tá vendo? Não tem nenhum trechozinho onde a pista corre sobre a superfície. Ou ela é sobre viaduto, ou é por dentro da montanha, é túnel. Tá? Então o prejuízo ecológico aí é quase zero.
Só para sedimentar ideias, né, e apontar casos específicos, vou fazer um rápido passeio pela linha vermelha. Vocês conhecem muito bem a linha vermelha, principalmente vocês aí de Nova Iguaçu, que frequentemente vão lá para o centro do Rio, provavelmente se utilizam da linha vermelha. A linha vermelha é uma via expressa. E tecnicamente, esse termo via expressa tem um significado muito grande e uma série de definições. Então, só para quem não conhece, né, a Via Expressa começa lá em São João do Meriti, praticamente, passa por Duque de Caxias e vai, né, passa pela Ilha do Fundão e vai até o centro lá do Rio de Janeiro. Então, ela é uma rodovia estadual, a identificação dela é RJ071 e oficialmente o nome dela é Via Expressa Presidente João Goulart. É uma via expressa do estado do Rio de Janeiro que liga o município de São João do Meriti ao centro, passando, né, por Duque de Caxias e Nova Iguaçu até o centro. Aí vocês têm um acesso à linha vermelha ali na rua Campo de São Sebastião. Existe placa, ela é bem sinalizada e parece que o acesso aí é tranquilo. A sua inauguração foi feita em 3 etapas, né? A primeira delas foi em 1978 e depois de 14 anos depois foi feito mais um trecho de 7 km. Né? O projeto da Via Vermelha é feito por um arquiteto, não tem nada a ver não tenho nada contra os arquitetos, mas é um arquiteto grego chamado Constantino Doxiades. E ele tinha um plano chamado Plano Doxiades, né, apresentado em 1965, tá? E esse plano viário continha essa via elevada, a linha vermelha. Então eu chamo a atenção de todos que a linha vermelha foi projetada por um profissional que sem muita familiaridade com leis e normas brasileiras na área de estradas e rodovia. E é por isso que a linha vermelha carece de uma série de partes, né, de segurança. Então resultam falhas e inúmeras questões que atentam para a segurança dos usuários. E por atravessar diversas áreas degradadas, é conhecida pelos frequentes atos de violência que ocorrem em seu entorno, né, visto ser margeada por aproximadamente 18 favelas, que educadamente o pessoal chama de comunidades, todas repletas de atividades criminais como o tráfico de drogas. Aí, na incapacidade de melhorar as condições de segurança, o governo do estado, o que ele fez? Ele passou a administração da linha vermelha para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Isso foi um grande erro, né? E a prefeitura nem teve cuidado de verificar se a via estava em condições e se atendia a todas as exigências normativas brasileiras, né, de segurança para o funcionamento seguro. Ela disse, tudo bem, assumiu e obviamente a duras penas vem tentando fazer a manutenção dessa via. Aí está, trecho por trecho, né, a quilometragem, o total dá quase 22 quilômetros. E, como eu já disse, né, via expressa é um termo técnico que define um conjunto de características que a via precisa ter para atender a finalidade para a qual ela foi construída. Então, no Brasil, todas as vias, sejam estrada, rodovia, avenida urbana, rua urbana, praça e até o arruamento dentro do seu condomínio residencial, é obrigado a seguir diretrizes do Departamento de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, que é um departamento do Ministério dos Transportes. E esse desenho, né, mostra quais são as classes. Nós temos 4 classes de rodovia no Brasil, né? A classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. A classe 4 ainda se divide em classe A e B, e a classe 1 ainda se subdivide em classe 1A e classe 1B. E aí, como é que passa de uma classe para outra? Depende do volume diário médio. Quantos veículos passam por dia naquele local? Então, se o volume é pequeno, 20, 30, 40, 50 veículos por dia,
ela é classe 4B. Se passa até 300 veículos por dia, passa a ser veículo via classe 4A. E assim por diante, quando chega aqui no nível de 5.500, nós já estamos na classe 1, e aí seria a classe 1B. Excepcionalmente, nós temos mais uma classe chamada classe 0, que é uma classe especial. Então, nós temos, as vias podem ser locais, que é para a circulação das pessoas, dos moradores. Elas podem ser coletoras, onde passam os ônibus, vai coletando as pessoas para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir passear. E as vias arteriais, que fazem aquelas ligações rápidas, né, de um bairro para outro, chamam-se vias arteriais. Aí tem um desenhozinho esquemático, que embaixo você tem uma via local, tá vendo? Onde não entra caminhão, não passa ônibus, né? As crianças podem brincar na rua, são as vias locais. Depois você tem a via coletora, onde passa ônibus, e aí as pessoas para trabalhar vão até a via local para tomar o ônibus. Essas vias coletoras desagam na via arterial, e as vias arteriais ainda se interligam com as vias expressas. Para vocês terem uma ideia, cada uma dessas vias tem alguma característica, né? Tem uma velocidade diretriz. Então, por exemplo, se eu vou projetar, como engenheiro, vou projetar uma pista categoria 1A, ela obrigatoriamente tem que ter duas pistas, não pode ser pista única. O acesso tem que ter um certo controle, é um controle parcial, não é total. Em região plana, a velocidade é 100 km por hora, essa é a velocidade diretriz, e numa região ondulada cai para 80 km por hora. Então, a engenharia trabalha com esses parâmetros, e essa pista 1A, ela tem que oferecer total segurança em veículos andando a 100 km por hora, não interessa se é reto, se é curva ou não. Vamos dotar essa rodovia com todas as condições de segurança para que o veículo possa, de cabo a rabo, andar a 100 km por hora em total segurança. E aí eu tenho algumas características, que eu não vou me até muito detalhe, mas quem tiver interesse depois pode consultar o PDF. Então, nessa via expressa, veja só, eu tenho uma pista que vai e uma pista que vem. E aí, por exemplo, pedestre não pode atravessar, via coletora não pode cruzar, a via arterial não pode cruzar, e a via local também não pode cruzar. Então a via expressa é uma via especial, onde não tem nenhum tipo de cruzamento, nem de veículos, nem de pedestres. A linha vermelha é uma via expressa especial, por isso que não pode ter travessia de pedestre, nem cruzamento com veículos. Mas, às vezes, por incompetência das autoridades responsáveis pelas vias, alguns itens de insegurança são negligenciados, resultando em vias com defeitos que induzem a falhas humanas. Vamos fazer um passeio rápido pela linha vermelha. Então, por exemplo, o acesso nessa curva, obrigatoriamente tinha que ter uma placa amarela, com aquela seta meio tortinha, dizendo, cuidado, lá na frente tem uma curva fechada. Né? Não tem, nesse acesso não tem, então isso daqui induz a alguma falha humana, principalmente à noite, né? Com a iluminação deficiente, o motorista tende a ir reto e esquecer que tem a curva, ou pelo menos diminuir por causa dessa curva. Essa placa está regulamentada nesse manual do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, tá? E é de aplicação obrigatória, tá? E aí, quando foi baixado esse manual em 2007, o governo deu um prazo até 30 de junho de 2008 para que todas as estradas, né, e vias se adequassem e colocasse essa sinalização de advertência, onde necessário. E aí o critério não é subjetivo. Eu acho que nessa curva tinha que ter uma placa amarela dessa. O critério é objetivo, tem aqui ângulos e raios e distâncias, e é de uso obrigatório, tá? E aí a placa deve ser colocada do lado direito, então tem uma série de regras sobre isso. Outra sinalização importante é esse triângulo invertido. O triângulo invertido diz, cuidado, tem um entroncamento com uma via preferencial. Então nesse acesso, né, à linha vermelha, vocês estão vendo que não tem nenhuma placa, nenhuma sinalização de solo dizendo que tem tráfego intenso pela frente. Agora o curioso, que eu peguei no Google, uma foto antiga desse mesmo local, olha, tinha a placa no poste,
né, o vermelho lá, o triângulo invertido, e tinha no chão também. E por algum milagre, deve ser a chuva, né? A chuva deve ter lavado. Então, hoje não tem nenhum desses dois. Olha só que perigo, tá? Então você entra reto, bate em alguém, a culpa é sua, tá certo? Então a sinalização está sendo omissa, né? Isso é falha de quem administra a linha vermelha. Depois eu tenho as placas vermelhas, que são as placas de alerta, né? De perigo. E essas também são de obediência obrigatória. E aí eu tenho a sinalização horizontal, é um outro manual que traz todas aquelas pinturas de chão, faixa de segurança, delimitação de vaga em garagem, né? Em condomínio a gente tem muita briga de vaga de garagem, diz que a vaga é estreita, não sei o que e tudo mais, mas tem regulamentação do CONTRAN dizendo qual a dimensão mínima de uma vaga para garagem e assim por diante. Tá vendo? Esses triângulos aí também não é do jeito que a gente quer, tem aqui medidas, são 3,60 m no chão e assim por diante. Outra coisa que é proibido é colocar, né, esses dois muros laterais, chamam-se barreira de concreto. Para que serve? Ele serve para que um carro desgovernado, né, de repente pode estourar um pneu e de repente um ônibus, caminhão ou mesmo um veículo de passeio, ele pode ficar desgovernado. E aí você não tem controle. E aí ele, se tiver um gradil, ele vai bater no gradil, como aconteceu naqueles viadutos que eu mostrei de início, não tinha essa barreira de concreto. Então você cai lá de cima, né? E se não caísse, não ia morrer ninguém, talvez machucasse alguns. Mas como ele caiu, acabou matando pessoas, tá? E a norma diz o seguinte: em cima dessa barreira de concreto não pode ter nada, né? Principalmente postes. Então eu tenho um poste de iluminação e um poste de sinalização, ambos irregulares, né, em cima da barreira de concreto. Então eu mostro em detalhe, tá vendo? Ela está em si, no topo, né, na parte de cima. Isso é totalmente irregular, é contra a norma. E mais detalhe mostrando que aquilo tem uns parafusos enormes prendendo o poste na barreira de concreto. E a norma diz o seguinte, ó, tem que ter pelo menos 1,80 m de distância entre a linha de bordo, né, da via e o poste. Então você pode ver que neste caso esse poste não está em cima da barreira de concreto, ele está um pouco afastado, está cerca de meio metro fora da barreira de concreto. E do lado de baixo você pode ver que o poste de iluminação ele está preso num bloco de concreto, né, que é preso ali na lateral do viaduto. Isso é fotografia da linha vermelha. Então tem locais certos e locais errados. Outra coisa, tem a junta de dilatação, porque o concreto se dilata, né? Com o calor ele dilata e com o frio ele encolhe. Então eu tenho que ter juntas de dilatação de tanto em tanto, e a junta tem que ter um certo tratamento para não causar nenhum solavanco. Aí vocês podem ver que formou um degrau, né? O bloco seguinte está mais alto do que o bloco onde vinha o carro, então forma um degrau, e esse degrau, se o veículo vier em velocidade, pode estourar o pneu, pode furar o pneu, ou o vão ficou muito largo, né? Então nesse caso tem como se fosse uma vala, né? Tem uma fenda entre um bloco e outro, isso também pode causar o estouro do pneu. Ou então tem um desnível. Então o bloco seguinte é mais baixo do que o bloco que o veículo estava, e aí quando cai causa um certo desconforto. Se estiver chovendo, o carro tende a deslizar nessa queda e ele pode perder o controle. Então essas juntas de dilatação são motivos de muitos carros desgovernados. Então o carro desgovernado ele simplesmente capota, né, e pode causar a morte da pessoa. Então existem elementos como esse, né, que é o mata-junta, são elementos feitos para justamente colocar nessa junta de dilatação, e com isso o carro não sofre nenhum solavanco, nenhum tranco ao passar por aí. Então isso não é feito, não sei porquê, mas na linha vermelha eu não encontrei isso daí. Outra coisa que é proibido são painéis muito grandes que chamam a atenção dos motoristas. Então os motoristas podem se distrair. E ao longo da linha vermelha está um monte de placas muito gigantescas. Isso é totalmente proibido, né? Outra coisa é na saída. Aqui tem uma alça de saída. E eu tenho dois fatores muito negativos. Eu tenho uma junta de dilatação, vocês podem ver uma junta de dilatação. E depois eu tenho a separação da barreira de concreto, tanto no acesso como na continuação da linha vermelha. E
eu tenho aqui como se fosse uma rampa, eu estou indicando aqui, não sei se aparece aí, como se fosse uma rampa. Isso aqui é proibido, tá? Isso é proibido ter. Por que que é proibido? É proibido ter porque aquilo, se um ônibus desgovernado ele bater nessa quina, ele é lançado como se fosse uma rampa de lançamento de foguete. Ele é lançado para cima e ele vai cair lá embaixo. Provavelmente muitos passageiros desse ônibus irão morrer. Então é por causa disso que é proibido. Então quando tem essa, inclusive, tá vendo, o motoqueiro aí está consertando ali a moto justamente nesse local perigoso. Não pode, né? O motoqueiro tem que ser orientado para justamente não parar. Esse local é de alto risco, né? Olha, quando bate aí, morre. Então hoje existe esses atenuadores de impacto. Então eu fiz um desenho, daqui é um desenho, uma fotomontagem, onde eu desenhei os atenuadores de impactos, né, ali naquele encontro com a barreira de concreto. Né? São peças de plástico muito resistentes, fabricadas para essa finalidade, e elas são cheias d'água. Então se de repente um carro, né, um veículo pequeno, ou mesmo um ônibus, ou mesmo um caminhão, perder o controle, ele vai bater nesse atenuador, nessa série de atenuadores, e aí, como tem água, ele vai amortecendo, né, e causa pequenos danos no veículo, né, e ninguém vai se acidentar, ninguém vai se machucar. Então, a gente deveria exigir que a prefeitura instalasse esses atenuadores de impacto. Isso é lei, tá? Eles já deviam ter colocado isso há muito tempo. Olha só um detalhe como é que são esses atenuadores. Isso é uma foto de uma outra rodovia onde já tem esse atenuador implantado. Aqui um outro local, né, já chegando no Rio Comprido, é outro local que tem uma curva e não tem aquela seta amarela de alerta. E aqui eu tenho um local com várias irregularidades, placa, junta de dilatação e um lugar onde a barreira de concreto ela é seccionada. Né? Esse seccionamento é proibido ter, porque se um carro ficar desgovernado, ele vai invadir a outra pista e vai dar um choque frontal. Aí tem vários critérios de projeto que eu não vou me ater muito, né? Agora aqui nesse acesso tem uma coisa totalmente irregular. Eles montaram um posto de vigilância, né, para a polícia. Isso não pode acontecer, tá? E veja só a forma com que fizeram. Montaram um bloco rígido de concreto enorme. Então, se de repente um carro, né, ficar desgovernado, tanto na linha vermelha como nesse acesso, ele vai bater nesse bloco, nessa que está pintado de preto e amarelo, né? E provavelmente vai capotar. Então isso é um item de segurança, isso tem que ser demolido imediatamente. Eu não sei porque ainda não demoliram, sabe? Isso é totalmente, isso é um atentado contra a vida, né? Outro local que deveria ter o triângulo, né, de sinalização de entroncamento. E aqui, já quase na chegada do túnel, a gente tem uma série de guarda-reios, que são essas cercas metálicas. Eu não sei porque que eles usam cercas metálicas em regiões urbanas. Isso não tem muito sentido. Porque essa cerca metálica, chama guarda-reio, ele serve para guardar a estrada. E ele só causa acidente. Ele não é elemento de segurança. Ele só causa acidente. Olha cada acidente horroroso, onde essa cerca metálica se solta e entra para dentro do veículo, matando todo mundo. Isso é uma horrorosidade. Por que existe esse guarda-reio? Né? No local que não tem nada, o cavalo ali, por exemplo, está entrando na pista normalmente. Isso à noite é um perigo desgraçado. E do lado direito estão vendo aí uma vaca que tentou pular por cima do guarda-reio, ela ficou presa lá. Então é uma cerca metálica que impede de animais de grande porte, cavalos, onça, vaca e etc., entre dentro da pista. É um elemento de proteção que evita a entrada de animais. Então, na zona urbana, né, não tem animais andando ali por perto, né, não tem nenhum sítio, nenhuma fazenda por perto. Na entrada do túnel também tem aqui uns buracos e tem uns postes de sinalização plantados ali no canteiro central, tá vendo? Isso é totalmente irregular. E na entrada do túnel também, se um carro ficar desgovernado e for para o lado direito ou para o lado esquerdo, ele vai bater nessa entrada do poste e provavelmente as pessoas vão morrer. Outra coisa, o túnel é inseguro, tá vendo? Ele é escuro. Então, num dia de sol claro, né, você vem ali pela linha vermelha, naquele sol escaldante, e quando entra nesse túnel escuro, você fica cego momentaneamente.
E se por acaso tiver um carro parado, um carro mais na frente, você provavelmente vai bater, porque por alguns instantes você fica cego. Então, para evitar essa cegueira, a norma diz que eu tenho que ter farta iluminação no início, uma iluminação artificial, para equilibrar e você não sentir a cegueira logo que entrar no túnel. Então, lá nesse túnel não tem essa iluminação. Também não tem acostamento, o que é irregular, né? E também não tem extintor de incêndio. Nos túneis, a norma diz que tem extintor de incêndio. Está aí na rodovia dos imigrantes, tem hidrante, extintor de incêndio de tanto em tanto. Aqui está um caso que aconteceu lá em Borborema, lá em São Paulo, onde de noite, de madrugada, né, um caminhão-tanque bateu no ônibus. Essa rodovia estava em obra, tá? E estava sem. Olha o que aconteceu com o ônibus, né? Esse caminhão raspou a lateral do ônibus e levou todas as poltronas desse lado desse ônibus. Morreram aí umas 15 pessoas. Foi triste. Mas, como vocês podem ver pela fotografia do lado esquerdo, não tinha nenhuma sinalização. E na fotografia do lado direito, eu fiz uma montagem, né, colocando uns cones, que a norma obriga, né, devia ter todos esses cones, e devia ter uma faixa amarela dividindo uma faixa da outra, né. Então tem normas dizendo, olha, tem que ter a 150 metros tem que ter essa placa, a 200 metros tem que ter essa placa, tem que ser uma coisa gradativa. A norma diz que tem que ser desse jeito. O uso da via pública, nem todo mundo tem conhecimento de quais são as regras de utilização da via pública. Então, por exemplo, fazem uma confusão, né, com o termo trafegar e transitar, como se fosse a mesma coisa, né? O ônibus, né, para quem está dentro do ônibus, ele está transitando. Então, o motorista, os passageiros do ônibus dizem, né, se alguém ligar para alguém lá do passageiro, né, pelo celular, ô Maria, onde você está? Ah, eu estou no ônibus, e o ônibus está transitando pela ponte aqui. Agora, quem está de fora, né, está aqui no bar, por exemplo, tomando sorvete, vê o ônibus passando pela ponte, essa pessoa diz, o ônibus está trafegando pela ponte. Então, usa o termo trafegar quem está fora num ponto fixo. E usa o termo transitar quem está no veículo transitando, passando, andando por aquele local. Então, isso é muito comum, né? O repórter na televisão faz uma confusão desgraçada, mistura uma coisa com a outra. Existem regras, tá? Determinadas em lei, dizendo, ó, o meio fio é aqui, veículos para lá e gente para cá. E tem regras, né, sobre isso. Uma regra importante é o seguinte, eu tenho que ter um espaço de segurança de 60 centímetros do lado do meio fio. Né? Isso para evitar que, você vê, as vans principalmente tem aquele espelho retrovisor externo, ele é baixo esse espelho retrovisor. E uma pessoa que fica nessa área de 60 centímetros vai levar uma chapuletada daquele espelho retrovisor, tem muito acidente nesse sentido. Então isso não é, na escola, por exemplo, não é explicado, deveria na escola de ensino fundamental explicar para as crianças que a faixa de segurança, mesmo quando ela não existe, o pedestre tem que obedecer aquele espaço de 60 centímetros entre o meio fio e a calçada. Outra coisa, na linha vermelha não tem identificação quilométrica. Então, se de repente um veículo tiver uma pane, né, e furar o pneu, por exemplo, eu quero chamar o guincho. Mas onde você está? Ah, estou aqui na linha vermelha. Mas em que lugar? Ah, sei lá, estou aqui na linha vermelha. Mas a linha vermelha tem mais de 20 km, né? Então, precisaria ter a identificação quilométrica. Isso está em lei, tá? É obrigatório colocar isso de quilômetro em quilômetro, né? Então, por exemplo, o motoqueiro aí que vai de uma companhia de seguro, vai trocar o pneu furado, ele tem que saber em que quilômetro que você está. E essa exigência de marcos quilométricos já existia nas vias romanas, na Via Ápia, em Roma, lá 300 anos antes de Cristo, já havia marcos quilométricos. Gente, isso é uma coisa antiga, não é uma novidade que nós inventamos agora. E chamava-se milha passum. Então, não é a cada quilômetro, a cada milha tinha um marco de pedra indicando qual é a quilometragem onde você estava. Outra coisa curiosa é que havia divisão do fluxo, né? O fluxo que vai, o fluxo que vem, aí, tá vendo? A estrada era de pedra, né? Tinha carroça, bigas andando por aí, e tinha uma divisão no meio dizendo, ó, aqui vai e aqui vem, né?
Isso daí, e as via romana era feita com a assistência de engenheiros, era obrigatório ter a presença de engenheiro, e a coisa era bem feita, né? Hoje em dia não há necessidade de engenheiro acompanhando uma obra, né? Desde 1993 a lei, né, 8666, ele dispensa dessa exigência, né? Então a gente escolhe qualquer um pelo menor preço. Quem quer construir viaduto? Eu. Quanto você quer cobrar? Ah, eu quero cobrar 100 milhões. E você? 50 milhões. E você? Ah, com 5 milhões eu faço. Ah, tá bom. Então a obra é sua. Então hoje o critério é esse. Tem muito acidente no Brasil por incompetência de quem constrói, tá? A coisa é feita de qualquer jeito. Cai, mata gente. É um horror a situação. Essa lei 866 já deviam ter substituído por alguma outra lei mais decente, porque contratar a obra de engenharia pelo menor preço é a coisa mais absurda que tem. Tem a norma brasileira de acessibilidade, a 9050, né, que nem todo mundo conhece, nem todo mundo obedece. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu vou fazer uma reforma, vou pintar um prédio, por exemplo, eu sou obrigado a fazer uma passagem coberta para a proteção dos pedestres. Tá vendo? Isso aqui é obrigatório. Uma simples pintura que eu fazer no prédio, eu sou obrigado a fazer essa passagem de proteção aos pedestres. No Brasil não há esta exigência. Mas eu encontrei um caso aqui no Colégio São Luís, aqui na Avenida Paulista. Eles estavam pintando o prédio, uma obra em andamento, e eles construíram essa passarela de proteção. Isso é na esquina da rua Luiz Coelho com a Avenida Paulista, tá? Então os pedestres estão protegidos. Olha só que bacana, é uma exceção. Outra exceção que eu encontrei, que não é lei, não está nas normas, aqui no Tatuapé eu estava andando e vi um prédio que estava sendo pintado. Olha os pintores pendurados lá nos balancinhos, pintando o prédio. E quando pinta, tem aqueles respingos da tinta, né? Aqueles respingos saem voando. E os carros estacionados na rua fica tudo pintado. Observe que os carros estão tudo com uma capa plástica de proteção. Olha só que legal. Então, esta empreiteira, tá vendo? Ele tem o cuidado ele nem pergunta de quem que é o carro, nem nada. Ele vai lá, coloca plástico, tá vendo? Uma capa plástica em todos os carros a 50 metros daquele prédio que está sendo pintado, tá? Isso não é norma, mas algumas empreiteiras têm esse cuidado, tá? Isso fica na rua Visconde de Itaboraí, né? Que foi aqui no Tatuapé que eu flagrei essa coisa. Outra coisa é o seguinte, as faixas têm que ser visíveis, né? Então, uma rua onde a faixa de pedestre já sumiu, ela deveria ser interditada, é uma via perigosa. Quantos pedestres, ciclistas são atropelados porque o motorista não viu que lá tinha uma faixa de pedestre e passa por cima de todo mundo? É muito comum, tá? Então aí fala que o erro foi do motorista. Não, o erro não foi do motorista. O erro foi da falta da faixa, tá? A faixa que induz a esse erro. Outro local que não tem faixa. Então essas vias deviam ser imediatamente interditadas, tá? E tem lugar onde a faixa é pintada com tinta latex. Isso não pode, tá? Essa tinta latex não dura uma tarde. Os caminhões vão passando, tira toda a tinta, né? Não serve para isso. Essa tinta é para pintar parede, né? E tem prefeitura usando tinta latex, né, para fazer isso. Então essas faixas são aplicadas, é um material termo. Tanta coisa absurda da linha vermelha. São aplicadas. Tem um microfone aberto. Tem um microfone aberto, poderia fechar? Então, essas faixas, né, de pedestre, faixa de separação, é aplicada por veículo especial. É uma resina e ela tem mais ou menos aí uns 5 milímetros de espessura. E aí os caminhões vão passando, ela vai se desgastando. Mas essas faixas duram 5, 10 anos, né? Depende da especificação. E essas faixas tem que ter microesfera de vidro, ela tem que ser refletiva. Então tem até um aparelho
chamado retroreflectômetro, que é normalizado pela norma NBR 15405, onde depois que a empreiteira aplicou a faixa, eu levo esse aparelho e meço qual é o grau de reflectância que tem aquela faixa aplicada, tá? Porque de noite, né, com farol, as faixas se tornam visíveis. Agora, se ela não tiver essa reflectância, então a faixa é invisível à noite. Como via pública, nós temos que entender, né, o Código Brasileiro de Trânsito, no artigo diz o seguinte, que nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, quer dizer, condomínios residenciais, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio. Então, quem paga a confecção dessas placas e faixa de sinalização é o condomínio, após aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, aqui em São Paulo, nós temos a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, né? O condomínio é obrigado a apresentar um plano viário dentro do condomínio residencial e, uma vez aprovado, ele é implantado no condomínio. Então, isso é coisa séria, gente. Não é do jeito que o síndico acha, que eu acho, não, devia ser um pouco mais estreito. Então, tem muita briga por causa de vaga no condomínio, tá? Então, tem via local, né? Isso é entendido como via local. Tem normas de velocidade e assim por diante. Não vou me ater a isso, porque quem tiver interesse pode depois consultar o PDF. Os caminhões, tá vendo? Os caminhões, eles fazem curva. E quando eles fazem curva, ele precisa de uma largura adicional. Senão ele não consegue fazer a curva. Então, você viu, ônibus articulado, tá vendo? Ele pegou o carro. A culpa é do ônibus? Não. A culpa é do carro? Não. A culpa é da via que não tem a faixa. Obrigatoriamente tem que ter uma faixa. Essa faixa tem que ser mais larga na curva, para o ônibus caber. Então, se houvesse faixa, aquele carro preto não teria entrado ali na área de manobra do ônibus. Aqui é o mesmo exemplo, né? A culpa de quem que é? A falta da faixa. A culpa é da prefeitura que não pintou a faixa aí, tá? Então, a culpa não é nem do carro vermelho e nem do motorista do caminhão. A culpa é da prefeitura. A prefeitura tem que pagar o prejuízo do caminhão e o prejuízo do carro, porque ela foi omissa e não fez a sinalização de solo obrigatória por lei, né? Aí tem as diretrizes para arterial secundária, né? Aí tem alguns itens, né, de cruzamento, sinais, né, acostamento. Tem uma coisa chamada superelevação, que a pista tem que ser um pouquinho inclinada nas curvas, né, para que o veículo desgovernado, né, não aconteça como esse caminhão, né, ele acaba capotando ou acaba saindo da pista. Então eu tenho essa estrada, por exemplo, vocês podem ver que a parte de fora é um pouquinho mais alta, ela é um pouco inclinada. Então, com isso, se o caminhão estiver desgovernado, ele não sai para fora da pista. Essa inclinação ela é normalizada, tá? E é de aplicação obrigatória em todas as curvas, tá? Então aí tem mais características, também não vou me ater a esses detalhes dessas características. As placas também, eu já comentei, né? Tá vendo? O poste que segura a placa tem que estar pelo menos a 1,80 m da pista e assim por diante. Aqui um desenho de uma via em condomínio, tá vendo? Apartamento tal, né? Tem que ter isso. Aqui um local que tem valeta, tá? E em vias que passam ônibus não deveria ter essas valetas, tá vendo? O ônibus, coitado, acaba batendo a frente no chão porque a valeta é muito profunda. Então tem uma série de normas do DENIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que vocês podem consultar. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a visão da justiça brasileira. Quando tem um problema, a gente vai na justiça, poder judiciário. E aqui, na chegada da rodovia Bandeirantes, né, aqueles moradores que já moravam lá antes de construir a rodovia dos Bandeirantes, passaram a ficar incomodados com o ruído, né, com o barulho dos caminhões na estrada. Então acionaram a justiça falou, não, você tem direito ao sossego. E a justiça obrigou a concessionária a construir essa parede, tá vendo? Tem uma parede, a construir uma parede de 6 metros de altura, para que o ruído dos caminhões
não fosse incomodar os moradores daqueles apartamentos. Então é assim que a justiça age, tá? Então se alguém mora num lugar onde o barulho incomoda, você tem como providenciar. Aqui no Rodoanel, em São Paulo, né, aqueles moradores também foram na justiça e a justiça determinou que a concessionária construísse esses muros. Esses muros têm 6 metros de altura. E o problema da justiça é que ele só ouve o reclamante e o reclamado. Então os moradores do reclamante e o reclamado e a concessionária só ouve essas duas partes. E não ouve o usuário dessa rodovia. Então eu, por exemplo, se alguém me convidar, vamos para Barueri, por onde você pretende ir? Não, a gente pega o Rodoanel que é rapidinho. Eu não vou. Eu não sou suicida. Porque se você entra nesse túnel aí, tá vendo? É um corredor da morte. E se de repente furar o pneu do seu carro ou tiver alguma pane no seu carro, não tem acostamento para começo de conversa. Se começar a pegar fogo, o bombeiro não tem como chegar, né? Vai se formar um grande congestionamento e o bombeiro não tem como chegar, porque normalmente ele chegaria por uma via lateral, mas aí eu tenho uma parede de 6 metros de altura, não tem como transpor essa parede. Então isso daí é um verdadeiro corredor da morte. Eu pessoalmente não ando nesse local de jeito algum. Tá? Olha só como é estreito, tá vendo? Olha, dá até medo. São quilômetros e quilômetros onde você não tem uma rota de fuga, você não tem como sair. Isso é um absurdo. As placas de ruas, né, tem cores, algumas são vermelhas, outras são amarelas, né? Então tem regulamentação dizendo quando que é amarelo, quando que é vermelho, quando que é azul. Então tem uma regulamentação muito clara com relação a isso, e essa regulamentação é um padrão mundial. É no mundo inteiro. Então você pode ir na China, na Coreia, né, e tem uma razão da neurolinguística, que eu não vou me ater hoje, é uma razão da neurolinguística, razão para as placas, para ter placa verde. As placas verdes têm setas, são de orientação para que lado que eu vou, né, tem sempre, todas elas têm uma seta. Tanto é que aí na Via Dutra, né, vocês veem aí, para frente é Juiz de Fora, para frente é a linha vermelha. Então aqui indica também das placas verdes, tem setas dizendo qual é a direção, né? Na China também, tá vendo? Isso daí é na Coreia, tá vendo? Na Coreia é verde também e tem seta dizendo é para lá, para cá e assim por diante. As azuis, quer dizer, onde estou? Né? Onde estou? Né? Em que altura? Eu estou na rodovia, em que altura estou? Ah, estou no quilômetro 16 agora. Ah, então ainda falta bastante para chegar em Guaratinguetá. Então tem as placas indicativas de quilômetros, são todas azuis. As placas eu estou andando na rua, né? O nome da rua também é placa azul. Onde estou? Não, você está na rua Professor José de Souza Erdi. Ah, tá, então é um pouquinho mais para frente, tá? Então as placas de rua obrigatoriamente são azuis, né? E o número das casas também. Então já cheguei naquela rua certa. Em que número nós temos que ir? Ah, nós temos o número 2400. Onde estou? Ah, estou na altura do número 1160. Ah, então falta um pouco mais. Então as placas azuis indicam a posição onde você está. Né? Quando eu fui dar uma palestra lá na Unigran Rio, eu reparei que o número da universidade é uma placa azul, né? Pregada ali na parede. As placas com tarja vermelha são indicadoras de proibição, são regulamentativas, né? As amarelas são de advertência. E todas as placas, por exemplo, de travessia de escolares, né? No mundo inteiro, você vê, em japonês, em árabe, no mundo inteiro é um padrão. As placas são formato losango. O que varia é o desenho, né? Porque em alguns locais o estudante tem um caderno, em outro lugar o estudante não leva nada na mão. Então o que varia é o desenho do estudante e do pai ou da mãe que está levando ele, mas todas elas são amarelas porque são placas de advertência. Existe um padrão, você não pode desenhar do jeito que você quer, tá? Existe um padrão. E isso daqui é um desenho da Serra das Araras, né? Aí na chegada da Via Dutra ao Rio de Janeiro. Então acontece muito acidente porque o caminhão ficou sem freio. Então a Serra das Araras, os caminhões têm que descer obrigatoriamente com freio a motor.
tem que descer obrigatoriamente com freio a motor. Porém, essa informação não é passada a ele. Então aí você está no comecinho da Serra da Arara, na descida, né? E lá do lado direito tem uma placa correta, amarelo, de alerta, dizendo longo trecho em declive. Atenção, motorista, o longo trecho em declive. Só que a placa que diz desça com o veículo engrenado, desça com o freio do motor, é uma placa branca. Ela não podia ser branca, ela tinha que ser no mínimo amarela, de preferência vermelha. Então essa placa não funciona, não chama a atenção do motorista. Então muitos motoristas passam por aí e descem no freio a pedal. Chega uma hora que esquenta tanto, pega fogo no freio, o caminhão fica desgovernado. E aí tem muitos acidentes na Serra do Arara por culpa dessa placa que é branca. Então, quais são as placas aplicáveis nesse local? O ideal é essa da esquerda, totalmente vermelha. Ou vermelho com amarelo. Essa é a placa boa, né? Porque o vermelho atenção chama atenção e o amarelo também chama atenção. Ou, no mínimo, totalmente amarelo. Atenção, desça engrenagem, use o freio motor. Agora, o que não é aceitável é essa placa azul. Se fosse azul, ou se fosse verde, muito menos se fosse branca. Isso é totalmente inaceitável. Então, existe uma entidade chamada Ministério Público no Brasil, né? Além dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, nós temos um 4º poder, chamado Ministério Público. Tá? Esse poder não tem nada a ver nem com o executivo, nem com o judiciário, nem com o legislativo. É um 4º poder independente, que muitos políticos não gostam porque eles vivem perseguindo esses políticos. Tá? Esse Ministério Público faz parte da lei e cada estado tem o seu ministério. Então nós temos o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público de Minas Gerais e assim por diante. Cada estado tem o seu Ministério Público. E para que serve esse Ministério Público? O Ministério Público Estadual é dividido em promotorias. Tá? Então quem trabalha lá, o juiz que trabalha lá, ele é formado em direito, ele é chamado promotor. Tá? E aí você tem um desenho das promotorias do estado do Rio de Janeiro. Veja, tem uma praticamente em cada cidade. Não é possível ter uma promotoria em cada cidade, mas próximo da sua cidade, provavelmente você vai ter a sua. E qualquer um pode fazer uma reclamação, né, uma denúncia no Ministério Público. Né? Quando você quer entrar com uma ação no Poder Judiciário, você é obrigado a contratar um advogado. Você, pessoa física, não tem direito a entrar com uma reclamação contra o seu vizinho, por exemplo, diretamente no judiciário. Você é obrigado a contratar um advogado. No Ministério Público você não precisa de advogado. Você mesmo, pessoa física, pode ir lá pessoalmente e fazer uma reclamação contra a prefeitura, contra o estado, contra o governo federal. Tá? Eu tenho um exemplo aqui que eu ia comentar, mas vai acabar demorando bastante. Mas um exemplo que eu, particularmente como engenheiro, acionei. Eu tenho acionado muito o Ministério Público como engenheiro. Né? Então, os direitos fundamentais, né, o Ministério Público defende os direitos fundamentais das pessoas, do patrimônio, do ambiente, dos consumidores, da criança, do adolescente, e assim por diante. Aí estão listados todos os direitos, qualquer direito desse que você acha que você está sendo prejudicado, você pode procurar o Ministério Público. Tá? Uma coisa que nós temos que aprender é não confundir, né? Juiz é aquele que comanda uma vara, né? Vara do trabalho, vara civil, né? O dono ali chama-se juiz. O desembargador é aquele juiz que trabalha num tribunal, né? Numa ação de segunda instância, né? Se você está com uma ação na segunda instância, não chame o desembargador de juiz, ele vai ficar louco da vida, entendeu? Ele é desembargador, ele é assim uma instância superior. E promotor é aquele que comanda a promotoria. E o procurador é aquele que trabalha lá na Procuradoria Federal. Então, são todos advogados, né, formados em direito, mas cuidado em nominar o cargo, né, a designação, o título de cada um desses profissionais. Exemplo prático, né? Se vier esse em Borborema, por exemplo, está claro que o erro foi da empreiteira. Tem normas, lei dizendo que tem que colocar cone sinalizando de dia e de noite essa estrada. Então, aqueles 15 que morreram, o dono do ônibus tinha que processar o dono da estrada. Né? Veja só, nesse desenho de cima, tem uma estrada que tem sinalização, né, no solo. À noite estou enxergando, tá vendo? Eu posso ir para a esquerda
até aquela faixa amarela. Mais do que aquilo eu não posso passar, porque do outro lado vem carro em sentido contrário. Agora, na foto de baixo, eu fiz uma montagem, apaguei aquelas faixas, tá vendo? Eu não sei onde que termina, onde começa a faixa, então do lado direito é capaz de eu sair da estrada. E do lado esquerdo, eu vou bater no carro, se o outro carro vier com o farol apagado, é capaz de eu ter um choque frontal. Né? Olha o perigo que é uma estrada sem sinalização de solo. Né? Isso que aconteceu foi triste. Né? 15 pessoas morreram. E aí a fotomontagem que eu fiz. O que eles deveriam ter feito, a pintura de amarelo e os cones, né, para sinalizar. Aqui é um exemplo muito comum. Né? Isso deve ter um monte aí em Nova Iguaçu. Né? Que é a entrada de escola. Geralmente tem um ponto de ônibus. Né? E a escola tem um pátio enorme lá dentro. Mas até a hora de entrada, eles não abrem o portão. Isso não devia ser assim. Né? Por que os alunos são obrigados a esperar lá fora até o horário da entrada? Eles podiam deixar entrar, ter um pátio interno onde os alunos ficavam lá. E não aqui na rua, né, à mercê dos caminhões que ficam desgovernados. Então existe uma cartilha do Denatran dizendo sinalização de áreas escolares. Gente... pegue no pé do diretor das escolas que tem aí, municipal, estadual, escolas particulares principalmente, e mostre para ele essa cartilha do Denatran, sinalização de áreas escolares. Então ali diz como é que tem que ser a escola, e a responsabilidade da escola não é como todo mundo fala, não, é do portão para dentro. Negativo, negativo. A responsabilidade da escola como polo de atração, a escola é obrigada a se preocupar. Por exemplo, tem esse desenho, estou mostrando que aqui embaixo, né, tem uma risca vermelha, tem uma estação de metrô. Os alunos vêm, descem na estação de metrô, andam por essa calçada, atravessam uma passarela, andam por uma outra calçada, vão andando até chegar na escola. Todo esse trajeto, inclusive na passarela, a responsabilidade é da escola. Porque é em função da escola que esse aluno sai da casa dele, toma o metrô, usa essa passarela para chegar na escola. Então a escola tem que se preocupar com esse tipo de coisa também. É uma responsabilidade civil da escola cuidar dos alunos dentro e fora da escola. Ainda o manual da Denatran define níveis de utilização, tá vendo? Baixo volume de tráfego, de pessoas, assim por diante, tá? Ainda é muito claro, né, o que pode ser feito na via carroçável e na calçada. Né? E aí tem exemplo, aí tem uma escola, aqui a 30 metros precisa ter uma placa desse tipo, a 50 metros tem uma placa de redução, depois tem que ter uma placa amarela. Então tem toda a regulamentação dizendo é assim que tem que ser. Basta não ser analfabeto, você pegar essa cartilha e aplicar lá. Entendeu? Então tem exemplo de como que é o cruzamento próximo de uma escola, tá vendo as plaquinhas de travessia de escolares, numa escola que fica próximo de uma curva, então lá na curva já começa o alerta, motorista, cuidado, lá na frente tem uma escola, né? Tem estudante atravessando ali, adoidado pelo meio da rua, tá vendo? Então tem toda uma regulamentação, é fácil, é só seguir e pintar. Então, se a escola onde seu filho frequenta não tem sinalização, faixa de travessia de escolar e coisa e tal, bota a boca no mundo e nem perca tempo conversando com o diretor da escola, né? Vai direto no Ministério Público, aí o Ministério Público vai lá, né, obriga eles a fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e dá um prazo, fala, e um mês você tem que pintar essa faixa de pedestre, entendeu? E funciona, tá? Então a gente evitaria acidente em pontos de ônibus, né? E é muito comum acidente, o carro fica desgovernado, mata as pessoas que estão esperando o ônibus, aí você tem o ônibus invadiu o ponto de ônibus, aí aqueles 2 montinhos brancos são pessoas que morreram, sabe? É horror esse tipo de coisa. Então tem toda uma regulamentação dizendo, na via arterial o ônibus não pode passar na via, tem que ter uma entrada lateral, né? E na via coletora pode ter na própria pista, mas tem que ter essa faixa amarela aqui pintada, né? E já numa via coletora, então que é permitido, que é proibido o estacionamento, então tem que ser desse jeito. Então tem normas dizendo é assim que tem que ser, né? Aqui eu tenho uma fotografia da Vinha Anhanguera aqui em São Paulo, onde eu tenho um ponto de ônibus, eu tenho uma defesa de concreto, tá vendo? Então se algum carro fica desgovernado e for para cá, quem está sentado aqui no banco está protegido por essa barreira de concreto. Inclusive tem uma entrada lateral, tá vendo? O ônibus não para na pista, ele entra aqui na lateral, tá vendo? Então é assim que tem que ser numa rodovia. Então aí
eu encontrei aí na linha vermelha um local onde eu tenho exatamente isso, tá vendo? Eu tenho um ponto de ônibus, tem aqui a barreira de concreto. Se algum veículo aqui na pista ficar desgovernado, estiver chovendo, molhado e vier para cá, ele vai bater nessa barreira de concreto e não vai pegar as pessoas, né? Agora, esse senhor que está sentado na barreira de concreto, ele tem que ser avisado, porque se vier aqui, ele vai ser esmagado, prensado contra essa barreira. Não pode ficar sentado na barreira de concreto, né? Um outro local, aqui é na Via Dutra, aqui, aí em Nova Iguaçu, na pista expressa, não tem pista local aqui, na pista expressa tem ponto de ônibus. E o ponto de ônibus fica na pista, olha a faixa da pista expressa. E em vez de colocar uma barreira de concreto, eles colocaram uma cerca metálica que não segura nada. Aliás, está segurando a bicicleta aqui. E aí tem uma passagem subterrânea, um bloco aqui. Então, se um ônibus, um caminhão-tanque ficar desgovernado, ele vem aqui, pega essas pessoas, arrasta e esmaga contra essa parede da passagem subterrânea. Olha que local extremamente perigoso que temos aí em Nova Iguaçu, né? Daí vocês deviam fazer alguma coisa aí, ou Rotary, ou Associação Comercial, ou alguém devia se meter e meter uma denúncia lá no Ministério Público do Estado, tá? Isso daí tinha que fechar. E aqui eu encontro um outro local, também na Via Dutra, onde eu tenho uma pista expressa e uma pista local. Na pista expressa não tem ponto de ônibus, correto. Na pista o ponto de ônibus está lá na pista local. Tem até aqui o Burger King, vocês devem conhecer esse local aqui. E aí eu fiz um detalhe melhor, vocês podem ver que o ponto de ônibus tem uma barreira de concreto antes. Então quem está na via local, e se algum veículo ficar desgovernado e for na direção dos pedestres, vai bater na barreira de concreto e vai evitar atropelar as pessoas. Nessa outra via de acesso também tem uma outra barreira de concreto do lado de lá também. Tá? Então esse é um ponto de ônibus bastante protegido que existe aí em Nova Iguaçu. Tá vendo? Então mostra num outro ângulo, mesmo local, tá? Mostra num outro ângulo, mostrando aqui a barreira de concreto do lado de cá, tá certo? Então um ponto de ônibus tinha que ter todas essas proteções, né? E geralmente não tem. Então aí tem as normas, né, DENIT, coisa e tal, que depois vocês podem consultar. Um fato interessante acontece aí mesmo em Nova Iguaçu, onde eu peguei uma fotografia de 2015, tem um viaduto que tem uma barreira de concreto. Beleza, né? Parabéns. Se um veículo ficar desgovernado aqui na Via Dutra, haver uma tendência a cair do viaduto, essa barreira de concreto vai segurar. Segura, né? E evita que o veículo caia lá de cima aqui para baixo, né? Então, ao cair, né, geralmente ele vira de ponta cabeça, acontece isso como aconteceu lá em Itaguaí, tá vendo? Ele cai de ponta cabeça e mata todo mundo. Só que, no ano seguinte, na fotografia do Google, no ano 2016, construíram uma segunda barreira, né? Porque naquela primeira barreira, os carros estão protegidos, mas o pedestre andando nessa calçada não está protegido. Então, se na hora que o carro fica desgovernado, tiver alguém andando aqui, a pessoa vai ser esmagada contra essa barreira de concreto. Um ano depois, em 2016, fizeram uma segunda barreira. Aí tem duas barreiras aí, ó. Uma que protege o carro para não cair lá embaixo e a outra que protege o pedestre que está andando aqui na calçada. Então, tem locais bastante interessantes ainda aí em Nova Iguaçu. Para que serve a drenagem urbana? Né? Nem toda cidade tem drenagem. Drenagem evita esse tipo de coisa, tá? Inundação das ruas. E a drenagem evita a enxurrada. Tá? Essas enxurradas invadem a calçada e arrasta pessoas de idade, cadeirante, crianças, né? Escolares e coisa e tal. Então existe um elemento chamado sarjeta, cuja finalidade é conduzir águas pluviais. Então ela tem que ser obrigatoriamente inclinada, tem que ser inclinada para comportar o volume de água, né? E é proibido parar com o carro dentro da sarjeta, porque ao parar por aqui, se começar a chover, a enxurrada não consegue andar aqui na sarjeta, vai invadir a calçada e pode arrastar crianças e pessoas de idade, tá? E mesmo essas caçambas, é proibido estacionar caçamba por cima da sarjeta. Tem que ter uma distância de pelo menos meio metro aqui do meio frio. Então isso é terminantemente proibido. Então se vocês verem isso, pode chamar a companhia de tráfego e mandar guinchar essa caçamba,
Porque se vier uma enxurrada, provavelmente uma pessoa de idade, ou um cadeirante, ou uma criança, vai ser arrastada pela enxurrada. Outra coisa é a boca de lobo. A boca de lobo tem que ter um tamanho mínimo. Por isso chama de boca de lobo, porque engole qualquer treco. Então tem que ter uma abertura mínima de 8,5 centímetros. Para quê? Para que embalagem de drops, de bala, né, que você joga na rua, a pessoa joga na rua, e mesmo latinha de refrigerante e garrafas que eventualmente alguém joga na rua, a enxurrada leva lá para dentro. E é por isso que as garrafas não podem ter, as latas têm 7 centímetros e as garrafas não podem ter 8 centímetros. Porque a abertura do boca de lobo é 8,5 centímetros. E a enxurrada carrega lá para dentro. Ela é feita para isso. Por isso que chama boca de lobo, porque ela come e engole qualquer coisa. E lá dentro tem que ter uma galeria acessível por ser humano, né, por microtratores, para poder fazer a coleta dessas latinhas, né, e garrafas que forem. Tá vendo? Então, em algumas cidades tem galerias e tem equipamentos de limpeza dessas galerias. Né, assim que é o correto de galerias de águas pluviais. Agora, infelizmente, né, algumas prefeituras, né, na santa ignorância, ele fala, não, aqui esse negócio não tem galeria. Eles colocam umas tubulaçãozinha de 20 centímetros e chamam aquilo de rede de coleta de águas pluviais. Então, para não entupir aqueles tubos, eles colocam uma cesta aqui dentro. Né? E aí enche de lixo e entope da mesma forma. E a enxurrada corre por cima. Né? Então, isso está totalmente errado. É contra a norma. Aí acontece o seguinte, né? A norma diz o seguinte, que reconhece que as estradas brasileiras, quando foram feitas na época lá das carroças e tudo mais, então elas não atendem aos veículos modernos. Então, precisaria ter, né, o DENIT, né, terá condições de, em médio prazo, reverter esse quadro, recuperando a malha viária. Então, o governo criou um imposto chamado Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. É uma verba justamente para adequar as ruas, avenidas, estradas e rodovia às condições de segurança moderna. Para isso é que existe essa tal de CID, que ninguém sabe o que é. E são milhões de reais que é arrecadado todo mês. Né? E essa CID incide sobre petróleo e todos os querosene, né? Água rasa, todos os derivados do petróleo incide esse imposto. Né? Então, gente, não tem como... Eu gostaria de pedir a você, ao protocolo, que acelerasse um pouquinho. Tá bom, então já está no fim. Então não há como alegar fala de dinheiro. Tá? Então o Ministério Público está aí, o endereço, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, e qualquer pessoa pode acionar. Aqui eu trago um exemplo de um acidente que teve lá em Joinville, na serra numa serra, lá 51 pessoas morreram porque um ônibus caiu da ribanceira. Então eu fiquei indignado com isso. Eu pessoalmente abri um processo, né, via e-mail, né, lá no Ministério Público de Santa Catarina. Aí está um e-mail deles respondendo, doutor Roberto, né, por ordem da doutora Simone, coisa e tal, promotora, etc. Ele dando uma satisfação para mim, né? Eles abriram um processo e um tempo depois os jornais noticiaram que ali na Serra Dona Francisca foi feito os elementos de proteção. Então qualquer pessoa pode acionar o Ministério Público, né? Até eu já fiz isso várias vezes. E para finalizar, um instante de relaxamento, né? Eu vou colocar 10 segundos de um vídeo. Cruzamento que não tem farol, não tem semáforo, não tem sinaleiro, não tem placa e não acontece nada. Olha que beleza. É isso aí, gente. Obrigado, né, pela atenção, pela paciência. Muito obrigado, nosso companheiro Roberto Massaro, muito obrigado realmente pela sua palestra, tecnicamente muito perfeita.
Nós, em nome do Rotary Club Nova Iguaçu, evidentemente, todos que você brindou com a sua palestra, nós agradecemos penhoradamente, e vamos, como é de praxe, mostrar o certificado que você fez jus por essa brilhante palestra. Toma, por favor. Vamos colocar na tela o certificado. O certificado, portanto, diz que o Rotary Club Nova Iguaçu, Distrito 4.571, outorga ao companheiro Roberto Massaro Watanabe e agradece pela palestra ministrada no dia 12 de fevereiro de 2020, assinado pelo presidente e pelo nosso secretário Mário da Cunha Souza. Então, muito obrigado. Foi uma palestra muito elucidativa, ficamos satisfeitos. E agora vamos abrir ao público para que as pessoas que quiserem fazer perguntas, só vamos pedir que sejam breves, né, para que a gente possa encerrar a nossa reunião no tempo regulamentar. Então, está aberta. Eu já queria fazer a primeira pergunta, companheira. Você é o primeiro a perguntar. Portanto, a minha pergunta é o seguinte. O usuário de uma estrada que teve seu bem perdido num acidente de trânsito, comprovadamente por erro da estrada, deve procurar quem? Inicialmente, a quem que ele deve procurar? O Ministério Público. É o único caminho. Porque, por exemplo, se é uma estrada estadual, por exemplo, ela é cuidada pelo DR. Só que você não tem nenhum vínculo. Você, pessoa física, não tem nenhum vínculo com o DER do Rio de Janeiro. Então, não tem como se comunicar para ele. Eles podem até registrar a sua reclamação e fica elas por ela. Se for numa via municipal, é a prefeitura que cuida. Então também você não tem um vínculo. O único vínculo que você tem com a prefeitura é o IPTU. Então se você tem um problema no seu imóvel, né, e porque você paga o IPTU, a prefeitura é obrigada a te atender. Agora, na via pública, você não tem nenhum vínculo com a prefeitura, então não tem como você acionar a prefeitura, tá? Então você aciona o Ministério Público, aí eles vão na prefeitura e cobram a prefeitura. Aí a prefeitura te reembolsa, te indeniza. Ok, muito obrigado. Tem alguém para perguntar? Sim. Okay. Nós temos a companheira Elixima, que gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Pois não, Elixima? Bem, não é tanto pergunta. Eu gostaria primeiro de parabenizar, né, o presidente Jorge por esse tema, que é um tema muito importante realmente para a nossa sociedade, e parabenizar o palestrante Roberto, que realmente você tem uma bagagem fantástica, né, uma coisa que nos traz um grande conhecimento. E eu digo, Roberto, que a nossa população tem que se interagir mais, tem que ter mais conhecimento de todos esses problemas, né, para que a gente possa fazer cobrança, né, como você diz, dos órgãos públicos. Quando eles não fazem, a gente procura o Ministério Público. Então, parabéns, eu fiquei encantada com a sua palestra, tá? E uma das coisas, Roberto, que quando você falou aqui, foi que acho que foi a Pílio que você apresentou uma foto, né, que é uma pessoa do grupo do Rotary, que discutem sobre trânsito. E eu gostaria de ver que grupo era esse que eu gostaria de participar. Se você pudesse depois me passar o contato. O Adílio está no ar aí, ele fornece o endereço ele tem o endereço do site deles, chama-se Rotarianos no Trânsito. Ótimo. Então, ótimo. Então, já vou entrar nesse site. Obrigado, Roberto, e parabéns, viu? Obrigado. Moacir? Bom, vamos convidar o nosso companheiro Moacir também, que quer fazer uma pergunta também, por favor. Moacir. Moacir Pérez. Abre o microfone, Moacir. Parabéns, obrigado, companheiros de Nova Iguaçu, pela oportunidade. E quero agradecer também e parabenizar o nosso companheiro Watanabe, que eu sempre tenho acompanhado ele nas suas falas. Uma coisa muito comum acontecer e que, às vezes, a gente fica com dificuldade de resolver. Por exemplo, um prego ou um parafuso na Via Dutra, fura o pneu. Com quem que eu posso reclamar? Ou
mesmo na prefeitura, mesmo numa rua municipal, tem um parafuso que entra no pneu e fura o pneu. Eu tenho direito de reclamar com quem? É isso aí, professor. Muito obrigado. Bom, assim, esse caso aí é um caso assim de muitos componentes responsáveis. Então você tem o Detran, que obrigatoriamente tem que vistoriar para ver se aquele caminhão está tudo certinho, não tem nenhum parafuso caindo. Então tem o Detran envolvido, tá? É ele que licencia e fala, não, está tudo ok, não tem nenhum parafuso caindo, pode trafegar. Aí você tem quem cuida da via. Então você tem o DENIT, o DER, né? Você tem aí as entidades que fazem um contrato de concessão e deixa aí não sei o que via, administrar aquela rodovia. E ao administrar a rodovia, eles têm que ver se o caminhão tem para-choque, etc., o pneu careca, assim por diante. Então, a concessionária é outra responsável também, né? Assim como o DR também é corresponsável. Então, nesse caso seu, você tem muitos responsáveis. Então não compete ao ser humano comum como nós, a pessoa física, né, um simples cidadão, sair batendo de porta em porta. E o Ministério Público, ele tem justamente esta ferramenta, né? Aquele caso que eu não comentei porque iria demorar muito, era um caso de um apartamento, envolveu a Comgás, que é a companhia de gás, a Telefônica, tá? A Sabesp, que é a concessionária de água e esgoto, a Prefeitura. Então o Ministério Público chamou todo mundo. Falou, olha, aquele prédio lá está com problema, o engenheiro, o doutor Roberto Watanabe, olhou lá, e não é culpa do prédio, é culpa ou da prefeitura, ou da Comgás, ou da Telefônica, é um de vocês aí. Vocês se reúnem aí e vocês veem como é que vão resolver o problema lá do condomínio. Então o Ministério Público tem esse poder de chamar todo mundo e falar, olha, teve um parafuso lá na estrada, algum caminhão que não sei qual que soltou um parafuso, furou o pneu, o carro capotou e as pessoas morreram. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. O Ministério Público tem esse poder de chamar DR e assim todo mundo e encontrar esse responsável, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, né? E eles conseguem destrinchar esse negócio aí. Então é Ministério Público, Moacir. Obrigado. Ok. Agora o nosso companheiro Adílio também, né, que tem esse projeto importante, quer fazer uma pergunta ou então fazer uma colocação. Adílio, por favor. Isso. Obrigado. Pessoal, em primeiro lugar, companheiro Watanabe, seria uma injustiça eu ficar calado agora, porque eu era apenas o coordenador do grupo, porque nós tínhamos uma equipe super dedicada, abnegada, inclusive tem companheiros aqui presentes, eu vi há pouco a Zenilda, a Diva Esteves, fora os companheiros do Nova Iguaçu, que também faziam parte da equipe. Fora a Zenilda e a Diva, não sei se tem mais alguém, se tiver, por favor, me avise. E esse clube, companheiro Watanabe, é tão extraordinário, esse é o meu segundo clube, viu? Que ele faz um concurso dentro do concurso. Eles elegem as redações melhores, premiam seus eleitos não, seus vencedores, né? Premiam. Desculpe, isso é o Nova Iguaçu fazendo concurso. É o Nova Iguaçu, Eles fazem um concurso dentro do concurso e mandam lá pro cômputo geral. Então Parabéns. É um funcionário dessa natureza. Outra coisa que eu não posso deixar de falar aos companheiros, a humildade do Watanabe é tanta que ele foi fazer uma palestra no Unigran Rio. Foi só isso não. Ele foi dar uma aula inaugural na Unigran Rio de engenharia urbana. Ele foi dar essa aula inaugural. O Rotary estava lá em peso, inclusive comandado pelo companheiro Antônio Joaquim. Estávamos lá, o pessoal do Rotary Clube de Caxias também estava muita gente lá. E ele deu essa aula em peso, vindo de São Paulo às suas custas. Ele não aceitou um centavo da nossa parte para custear a sua passagem. A única coisa que ele teve que nós conseguimos fornecer a ele foi a alimentação e buscá-lo e trazê-lo lá na estação de embarque. Então, é um companheiro dessa natureza, desse naipe, que falou sobre um assunto que diz respeito a todos nós. Tudo que ele falou, as ações e omissões das vias, dizem respeito a nós. Nós sofremos efeito
todos, praticamente todos, sem exceção, no Brasil, sofremos dessas ações e omissões. Essa importância da palestra do Watanabe é tão grande que ele deveria sair em caravana pelo Brasil afora, falando sobre esse assunto. Obrigado, presidente, casal, presidente, muito obrigado. Parabéns, Watanabe, você é realmente um exemplo de rotariano. Bom, como nós não temos mais alguém, nós estamos adiantados, gostaríamos de agradecer ao nosso companheiro Adílio pela referência ao nosso clube Rotary Clube Nova Iguaçu. Obrigado, Adílio. Se eu não falasse, obrigado. E mais uma vez, obrigado ao nosso palestrante. Obrigado também à nossa GA, Penha Maria, que foi a signatária desse convite. E é muito importante todos nós. Foi uma aula, realmente foi uma aula. É pena que nós devíamos ter mais tempo, talvez uma presencial, né? Que a gente tivesse um espaço maior, mas realmente eu acho que todos nós fomos agraciados com o brilhante conhecimento desse companheiro. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo de coração, em nome do Rotary Clube Nova Iguaçu. Um minutinho, desculpa, encerrando. Sem som. Abre seu microfone, Jorge. Está sem microfone. Jorge está sem telefone. Caiu? É o companheiro Breno que gostaria de falar. Eu já falei uma opção de coisa, mas o Breno vai falar também. Breno, seja rápido, por favor. Claro. Pessoal, boa noite. Eu sou o Breno aqui do Rotary Guarras. A palestra é excelente. Eu conheço o Watanabe há 25 anos. Ele tem quase 800 palestras. E vocês pensam que é um tema só? São vários temas. Ele já deu palestras sobre muitos assuntos, conhece tudo. Quando no nosso clube não tem palestra, a gente fala, Watanabe, semana que vem tem uma vaga, vai ser independência. Daí ele vai lá e discorre. Ele faz graciosamente, ele tem prazer. Ele sempre fez palestras, a maioria, quase todas as suas custas. É um grande amigo, ajuda todo mundo aqui no clube, conhece muito do Rotary, conhece do Brasil inteiro, é um patriota, é um rotariano que nós do Rotary Água Rasa temos muito orgulho de ter ele em nossos quadros. Parabéns a vocês todos aí, um abraço. Obrigado, companheiro, pela alusão ao nosso palestrante. Bom, então estamos encerrando a palestra, vamos aplaudir, né? Realmente um companheiro que nos deu uma palestra maravilhosa. Muito obrigado, Watanabe, tá? Tudo de bom, coração de Nova Iguaçu, que vá com você também. Bom, agora vamos convidar o nosso companheiro Roberto Cabral, nosso diretor de protocolo, para as últimas considerações e anunciar os visitantes. Roberto Cabral, por favor. Companheiro presidente Jorge Luiz, primeiramente eu gostaria de dar parabéns. Eu não sei se chama de engenheiro, de professor ou de companheiro. Então vamos de companheiro Roberto Massaro. Eu, como a minha área é seguro, muitas dessas indenizações a gente sabe, mas não sabíamos exatamente com profundidade algumas saídas. Mas a gente vai precisar trabalhar bastante com o Ministério Público. Essa dica foi excelente. Parabéns pela palestra, foi muito interessante. Essas métricas que você colocou para a gente que paga essas indenizações vão ser bastante elucidativas. Parabéns. Na nossa reunião, tivemos 41 na presença. Governadores indicados, 22 e 23, Luiz Carlos Fávaro, Fernando Caputo e Emenice, do Distrito 4.570. Elequencina, Rotary Clube de Natal Reis Magos, do Distrito 4.500, e também o governador 2021, do Distrito 4.780, José Almanza. Visitantes, Beaci, do Caraguatatuba, Selmara Castro, do Caçapava do Pitubá, Maria Lúcia, do Grajaú, Érica Roriz, do Paulo de Sonten, Adílio Valadão, São João, do Lado Teles, de Nova Iguaçu, Cláudio Henrique, Yara Salles Corteiro, de São João de Meriti, Sérgio Cardoso, Nelson Alves de Oliveira, Davi Ferreira, Alba Regina Ferreira, Diva Esteves, Heloísa Helena, presidente do Jardim Guanabara Galeão, Moacir Pérez, do 4.470,
Jorge Boa Sorte Paris, Giovanni Lazzaroni e Breno Pires. Muito obrigado pela presença de vocês em nossa reunião. Presidente. Obrigado, companheiro Cabral. Bom, agora, finalizando, sobre o lema rotário, Rota Árabe Oportunidade, ouçamos a primeira estrofe do hino da bandeira e, ao final, saudemos com muito respeito, muito carinho, a bandeira brasileira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Pronto, muito bom. Parabéns, Watanabe. Um abraço. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, Tanabe. E os parabéns. Excelente. Parabéns, Watanabe. Eu vou passar para a Penha o QR Code, se depois alguém quiser a cópia do pé. Eu ia pedir para você. Tá, eu passo para a Penha, tá? O WhatsApp. Tá ok, tá ok. Companheiros, parabéns. Boa noite a todos, hein? Boa noite a todos. Do Nova Iguaçu. Obrigado. Boa noite. Parabéns, Watanabe. Parabéns. Obrigado. Até a próxima. Boa noite. Próxima. Deus abençoe.